A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 27, que significam salmos de fé e confiança na proteção de Deus. Os Salmos de Davi descreve quando ele estava em crise e perseguições, onde ele encontrava refúgio em Deus, que era a sua fortaleza e a sua esperança e segurança. Este texto é uma reflexão da dependência de Davi para com Deus durante seus anos de esconderijo no deserto e em suas batalhas contra vários inimigos. Este é um salmo de esperança e confiança na proteção e orientação de Deus em meio aos desafios da vida. Encoraja os crentes a confiar na fidelidade de Deus e buscar sua face, mesmo em tempos de angústia, sabendo que Ele, Deus, é o refúgio forte e amoroso para com seu povo. Então, veja bem que nós temos que buscar a Deus em todas as situações, principalmente nas situações difíceis, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso sustento. Então, nós temos que buscar sempre a Deus nas dificuldades e não ficar se lamentando, como muitos ficam se lamentando. Nesses salmos possuem 6 momentos distintos. Primeiro, determinação de não temer qualquer inimigo em virtude da presença de Deus. Está no Salmos 27, do 1 ao 3. Segundo, desejo de viver na presença do Senhor, no Salmos 27, do 4 ao 5. O terceiro, afirmativa de louvar a Deus, Salmos 27, 6. Quarto, a oração pela continuidade da presença de Deus, os Salmos 27, do 7 ao 10. No 5, a orientação pela continuidade da fé, em meio a uma vida afligida. Está lá no Salmos 27, do 11 ao 13. A palavra de orientação termina com os Salmos 27, 14. Primeira parte, Salmos 27, de 1 a 3. No versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, veja bem, 2 perguntas que Davi está fazendo, Se ele vai temer ou se ele vai, que Deus é a sua força e a sua vida, De quem ele vai recear, Então, nós temos que fazer a mesma pergunta, Nós temos que responder essa pergunta para Deus. No versículo 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Luz indica a libertação das trevas, símbolo bíblico do qual se refere às experiências de salvação e a confiança na alegre e gloriosa vitória de Deus, que prometeu com a sua prova, Então, veja bem, então Deus, Ele promete e Ele prova, mas nós temos que confiar nele, porque se nós não confiarmos nele, como é que nós vamos receber as bênçãos de Deus? Para comerem a minha carne, Davi imagina seus inimigos como feras famintas, prontas a devorá-los. Está lá no Salmos também, no Salmos 10, do 8 ao 10, e do Salmos 22, do 12 ao 16. Então é a mesma coisa do nosso inimigo, Ele quer nos devorar, quer nos tragar, Que é o diabo, Então nós temos que resistir e buscar refúgio em Deus. No Salmos 27, 3 diz assim, ainda que um exército me cercasse e meu coração não temeria, ainda que a guerra me levasse contra mim, nele confiaria. Então Davi declara que, mesmo que a situação fosse de uma guerra contra ele, ele não temeria, pois o Senhor estava com ele. Mesma coisa com nós. Nós vivemos uma guerra constante, contra o bem e contra o mal. Então nós temos que estar sempre temente a Deus, porque o diabo não está parando de nos cutucar, para que nós erramos, Mas nós temos que estar sempre atentos, porque Deus sempre está presente na nossa vida. A segunda parte, lá do Salmos 23, agora do 4 ao 5. No 4, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar
na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Morar na sua casa, né, de Deus, exprime o desejo de Davi estar sempre mais perto da presença de Deus, onde ele expressa a intensidade da sua busca pelo próprio Deus, onde ele rejeita, né, ele rejeita as coisas ruins, né, e ele quer habitar no templo de Deus pelo resto da sua vida e contemplar, né, a beleza do Senhor. Então ele rejeita as coisas terrenas, né? Ele está rejeitando as coisas terrenas, mas ele quer estar sempre ali presente para habitar na casa de Deus. Como nós temos que ter essa fé, né? Nós temos que saber que nós vamos habitar na casa de Deus, lá na Jerusalém Celestial. Mas para isso temos que ser salvos, né? Temos que estar na presença de Deus, porque não tem como ir na casa habitar com Deus se não tiver dentro dos padrões, né, que Deus determinou para nós dentro da Bíblia. A formosura do Senhor fala da natureza agradável de Deus. No versículo 7 do Salmos 27, versículo 5 do Salmos 27, diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão, no oculto e no seu tabernáculo, me esconderá por mear sobre uma rocha, né? Então, ele está pôr sobre a rocha é Jesus, né? Essa é a rocha que nós temos que ter na nossa vida, né? Nós temos que ser posto ali na rocha, né? Como Davi pedia para ser posto na rocha, né? Então nós temos que estar posto na rocha que é Jesus. Davi buscava o Senhor em seu templo, no seu tempo de angústia, onde ele esperava encontrar proteção para si mesmo e para o seu povo, na morada de Deus. Deus é a rocha para aquele que confia nele, né? Está lá no Salmos 31, 7. Então Deus é a rocha, mas tem que confiar nele. A segunda parte, lá no Salmos 27, 6, diz assim: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo ao Senhor, né, no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi, né, ele confia no cuidado e na ajuda de Deus nas dificuldades. Davi antecipa a vitória sobre eles que perturbaram, né, e eles queriam matá-los, onde eles queriam matá-los, né? Então, deixa eu ver, o inimigo quer nos matar, né? Hoje o inimigo continua querendo nos matar, né? O sacrifício de júbilo significa o quê? É a oferta sacrificial que os crentes devem a Deus para celebrar as bênçãos que eles lhe concedem. Então nós temos que, né, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede, né? Lá em Hebreus 13, 15 diz assim: porquanto oferecerei sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o meu nome. Então nós temos que confessar que o nome de Jesus é poderoso para nos livrar de todo mal. Mas a gente não confessa, a gente mais murmura do que confessa, né? No quarto item, os Salmos 27, do 7 ao 10. Este versículo do salmista busca a presença de Deus, a sua face. E o maior objetivo que o cristão deve ter, onde os adversários podem dissuadir, né, o justo de buscar a presença de Deus. Quer dizer, o diabo pode, né, fazer que você não acredite mais nas coisas de Deus, né? Ele vai dissuadir você a não acreditar em Deus, né? Porque os problemas acontecem, mas a situação é Jesus. A situação dos nossos problemas é Jesus, né? É Ele que nós devemos buscar. Então, Ele é o nosso refúgio. Nos Salmos 27, 7, se ouve a minha voz quando clama, tem também piedade de mim e responde-me. Ouve a minha voz, os fundamentos da sua oração são o nome da aliança do Senhor, a devoção do salmista ao seu Deus amoroso. Os atos de lealdade passam de Deus para com
como ajudador, né? E salvador, e os relacionamentos como pai e filho, né? Então, Deus é nosso ajudador e nosso salvador, né? Então, Ele é o nosso Pai celestial, o Pai de todos aqui na terra que o buscam. Salmos 27, 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração que disse a ti, o meu rosto diz, buscarei. No 9. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites o teu servo com ira. Tu poste a minha ajuda, não me deixes nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Então aqui, ó Deus da minha salvação. Você tem dito isso? Você tem falado sim que Deus é o Deus da sua salvação? Ou não? Deus esconde seu rosto, né, quando nós erramos. Ele remove suas bênçãos. Veja bem, olha só o problema, né? Quando a gente não busca a Deus, Ele vai vai tirar as nossas bênçãos. Ele remove as nossas bênçãos. Mas nós devemos saber que o Senhor é nosso Pai Celestial, onde Ele procura a intimidade de um relacionamento como Pai, né, nos céus. Mesmo nas experiências da ira de Deus, Ele espera que o Senhor o receba, né? Então, veja bem, mesmo ele estando na ira de Deus, Davi, nós como também estamos na ira de Deus, que é o que Deus, não é que Deus está com raiva, né? Mas Deus é o que Ele falou para nós, que nós temos que estar no quê? Na sua presença sempre, né? E quando nós voltamos na sua presença, eles nos recebem. Aqui está escrito isso daqui no Salmos, no versículo 10, que diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Então veja bem, mesmo que a nossa família não desampare a nós, mas Deus nunca vai nos desamparar. Você vê que aconteceu isso com Davi, né? A família dele desprezou ele, né? A quinta parte, Salmos 27, do 11 ao 13. No versículo 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Tendo orado pela misericórdia de Deus e em comunhão com o Senhor, o salmista espera que novamente desfrute da proteção de Deus, né? No caminho reto significa que os obstáculos foram removidos. Somente o Senhor pode tirar, né, esses problemas da nossa vida. Davi e seu povo, né, como ele tirou de Davi e de seu povo, né, a sua angústia e conduzi-los à segurança. É Ele que pode fazer conosco, tirar nós da angústia e conduzir nós à segurança dele. No versículo 12, assim: não me entregues à vontade de meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim e os que respiram cruelmente. Então veja bem, falsos testemunhos, não fizeram isso com Jesus? E conosco também, as pessoas levantam mau testemunho para que nós podemos perder as bênçãos de Deus, né? Davi também ora a Deus pela vitória sobre os inimigos. Se Deus está com o seu povo, nenhuma força é suficiente e poderosa para opor a eles. Então veja bem, se Deus está com nós, ninguém vai conseguir se opor contra nós. O Senhor protege os seus e não os entrega à vontade dos inimigos. Está lá no Salmos 41, no versículo 2. Depois vocês dão uma olhadinha lá. No 27:13, né? Salmos 27:13 diz assim: pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então você vê que Davi, né, está dizendo aqui que ele pereceria, né, sem dúvida, se, né, não visse as coisas de Deus na terra dos viventes. Apesar das suas dificuldades, o salmista está fortemente convencido de que o Senhor viria em socorro do seu povo.
Davi acredita que proverá, né, procederá, né, à vontade de Deus em comunhão e proteção, orientação e vitória. Então, veja bem que Deus vai prover, né, a sua bondade em comunhão, na proteção, orientação e vitória. É isso que Ele vai fazer com nós. A terra dos viventes denota a vida na terra contra o estado da morte. Então, veja bem, na terra dos viventes é que nós estamos aqui, né? Na terra onde aqui o inimigo está usando, né, da sua capacidade para poder tragar nós, né? Então, nós estamos livres, né, do estado da morte, se nós estamos com Cristo. A vitória da redenção não terminou com a conquista, mas continua enquanto o povo de Deus esperar no Senhor e fazer a sua vontade. Então, a vitória ainda continua, né? Enquanto nós fizermos a sua vontade. Devemos buscar a presença de Deus enquanto estamos vivos, para desfrutar da vida eterna na presença do Senhor. Então, devemos buscar a Deus enquanto estamos vivos. Depois que morrer, não tem mais jeito. É só, ou vai para a glória, quando Jesus vir buscar, ou vai ficar para o julgamento final. Aí a coisa vai estreitar, né? Na última parte, a parte 6, né, no Salmos 27, 14, diz assim: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor demonstra, né, uma expectativa confiante que Jesus veio para nos buscar. Ter esperanças em Deus é esperar na sua ação em seu tempo próprio, quer dizer, no tempo determinado, não é como nós queremos, né? Então, nós temos que estar sempre na expectativa e confiar que Jesus vai vir nos buscar. Para terminar aqui no Isaías 40, 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, veja bem, quando nós formos para a glória, nós não vamos ter mais problema nenhum. Nós vamos igual uma águia que vai até lá bem alto nos céus, né? Nós vamos lá buscar, né? Vamos ser levados com os anjos para entrar na Nova Jerusalém com Jesus, né? Então, nós não vamos mais nem cansar, nem se fatigar, porque lá não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, né? Vai ter só glória. Então, vamos buscar a Deus para que podemos estar sempre presentes na sua presença. Porque quando Jesus buscar, aí acabou o tempo, né? Aí acabou o tempo para o cristão. Ou ele vai, ou ele fica. Amém? Deus abençoe a todos. Não deixe de você se inscrever, você que não é inscrito, né? E você compartilha aí com seus amigos, deixe seu likezinho também, né? E inscreva-se você também, né? Inscreva-se para poder, né, você compartilhe com todos que você puder, né? Porque nós devemos passar a mensagem de Deus para todos, porque hoje o mundo está vivendo na presença do maligno, né? As pessoas estão se distanciando de Deus e indo para o mundo. Então nós temos que voltar ao antigo amor, né? Logo no comecinho, né? Como a igreja era fervorosa, né? Hoje a igreja, infelizmente, está fria, porque o cristão está se esfriando cada dia mais nesse mundo temeroso, esse mundo, né, que estamos vivendo. Então, busque a Deus enquanto há tempo. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.